Evangelismo, amém? Bora lá. Nosso primeiro tópico. Vou ser bem breve aqui. O que é evangelismo? Acho que muitos já ouviram falar, né? Já fizeram evangelismo, mas a gente vai falar um pouco mais sobre o tema, tá bom? O que é evangelismo? É a pregação da mensagem de salvação de Jesus Cristo, que é a boa notícia do Evangelho. Evangelismo vem do grego, que significa boa notícia, como a gente leu aqui em cima. Lá em Marcos, vocês não precisam abrir, tá? Mas vocês podem anotar. Que eu vou só ler aqui para vocês rapidinho. Lá em Marcos 16:15, diz: ide e pregai o Evangelho, amém? Quem tem que ir pregar o Evangelho do Senhor somos eu e você, amém? Evangelismo não é apenas sair de porta em porta, entregando bíblias ou folhetos, embora essas sejam formas válidas de compartilhar o Evangelho. O conceito vai muito além, amém? O conceito vai muito além do que a gente já conhece. Quem já não viu na rua, né? Alguém entregando folhetinho, alguém abençoando alguém com uma Bíblia, né? Não que isso não seja válido, como diz o assunto. Isso é muito válido, porque eu já conheci pessoas que, através daquele folhetinho, começaram uma vida cristã, amém? Evangelismo é o chamado para todo cristão manifestar, através da vida e das palavras, as boas novas que Deus ama os pecadores e oferece em Cristo Jesus perdão e salvação, amém? Então, é isso que devemos levar quando formos evangelizar alguém, né? Oferecer Jesus Cristo, que oferece perdão e salvação, amém? Segundo tópico, evangelizar. Bora lá. É viver de forma que reflita o amor de Deus e estar disposto a falar sobre a fé, quando surgir oportunidade. Temos que transmitir a mensagem de que há esperança, a graça, a reconciliação disponível em Jesus Cristo. Para evangelizar, não precisa de um momento especial, não precisa de um púlpito, não precisa de um microfone, não precisa de um momento especial, como o tema está dizendo, né? Para e lugares onde podemos falar sobre o Evangelho, coloquei aqui alguns lugares, que pode ser como escola, trabalho, família, igreja, dentro da própria igreja e através das redes sociais, amém? Então, a gente não precisa de um momento especial para estar falando do Evangelho para alguém. Em qualquer lugar que a gente esteja, em casa, no meio da nossa família, escola, nas nossas redes sociais, sempre vai ter uma oportunidade da gente estar falando do Evangelho para alguma pessoa, amém? E eu demonstrar paciência, bondade e honestidade. A gente também não pode chegar de qualquer modo para falar do Evangelho de Cristo para uma pessoa, amém? E lá em Romanos 1,16 vai dizer: pois não me envergonho do Evangelho. Amém? Então, nós não temos que ter vergonha de falar do Evangelho de Cristo para alguém, por medo de ser excluído, por medo de alguém que vai se afastar da gente, que eu acredito que alguns já passaram por isso, né? Ficaram com receio de falar de Cristo por algo que depois vocês pudessem achar que a pessoa fosse ali querer se afastar de vocês. Amém? Em Romanos 10, 14 e 15, vai dizer assim: mas como poderão invocá-lo se não há quem crê nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes fala? Amém? Aqui Deus diz que como as pessoas que não conhecem o Evangelho podem saber sobre o Evangelho se não há quem pregue, se não há quem fale, amém? Então, somos eu e você que devemos levar o Evangelho de Cristo para essas pessoas que não conhecem, amém? E aqui também, em Romanos 10, 17, vai falar que a fé vem pelo ouvir. Então, através da gente falar do Evangelho de Cristo, vai entrar aqui, vai entrar aqui, a pessoa vai ouvir e vai descer aqui, né? Então, ali você já teve a oportunidade de plantar a semente na vida daquela pessoa, amém? Outro exemplo lá na Bíblia também, que está em João 4, 6, 42, vocês podem anotar também, porque é um pouco longo, então eu não vou ler tudo. Só vou resumir que é a história de Jesus e a mulher samaritana.
Ali, Jesus teve a oportunidade de evangelizar aquela mulher que não conhecia Cristo. Amém? E ali, Jesus teve a oportunidade de evangelizar ela. E vocês podem ler, tá? Lá depois a história, porque é um pouco longa. Mas Jesus evangelizou a mulher samaritana ali na beira daquele poço. E depois daquela mulher conhecer o evangelho de Cristo, ela saiu, correu para a cidade de Samaria para avisar o que aquele homem tinha feito por ela. Amém? E ali ela falou e aquelas pessoas quiseram conhecer quem era aquele homem. Então, através de Jesus e dessa mulher, veio muitas pessoas que aquela mulher já evangelizou. Amém? Através de Jesus, ele evangelizou a mulher samaritana e a samaritana, ali em Samaria, conseguiu falar de Jesus para várias outras pessoas. Glória a Deus, aleluia. Está acabando meu tempo, gente. E Jesus interagiu ali com ela, como a gente falou em cima. Ele teve respeito, empatia, paciência e humildade com ela, né? Que é o que temos que ter quando formos nos achegar com alguém para falar sobre o Evangelho. E o terceiro tópico é por que o evangelismo é essencial. Porque o evangelismo é essencial. É uma tarefa exclusiva de todos os cristãos, nós, né? O amor de Deus nos constrange quando entendemos a profundidade do amor de Deus por nós. Sentimos desejo de compartilhar sua palavra. Evangelho é a única mensagem que oferece esperança verdadeira e eterna. Evangelismo não é algo que fazemos, mas quem somos em Cristo. Amém? Lá em Mateus 28, 19, vocês podem notar também, mas eu vou lendo. Portanto, vão e façam discípulos. Então, nós temos que ir falar do Evangelho de Cristo para as pessoas, né? Fazer discípulos. Meu Deus, o microfone aqui está... Amém? E mais aqui embaixo, eu anotei 2 frases de Billy Graham, que fala: não vou para o céu porque li a Bíblia, nem porque preguei para muitas pessoas. Vou para o céu por causa do que Jesus Cristo fez. Amém? E a segunda frase diz assim: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Amém? Então, eu e você temos que ser evangelistas de Cristo, levar o amor de Cristo às pessoas que não conhecem. Amém? E falar do verdadeiro evangelho, né? Que é o mais importante. 0. Certinho? Amém? A palavra do Senhor. O evangelismo não é apenas uma tarefa. O evangelismo é muito mais do que uma atividade ou obrigação cristã. O evangelismo reflete o profundo amor de Deus pelas pessoas. Vamos ler lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 4. Rapidinho. Se você achou, você vai dando amém. Amém? Então vamos ler. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma visão quieta, uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante do nosso Deus Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém, igreja? Então, o evangelismo ele é um pulsar de Deus, do Pai, né, que quer que todos tenham conhecimento do evangelho. Mas também frisando, que já foi falado aqui várias vezes, né, que a gente não sabe quem vai ser salvo, quem é salvo, mas nós temos esse dever de evangelizar, amém, de falar do amor de Cristo. Amém, igreja? Durante seu ministério, Jesus mostrou que a paixão por alcançar os perdidos é mais do que palavras, é ação. Vamos lá para João agora. João 4:34. Amém, igreja? Aqui Jesus estava falando com os discípulos, né? A gente vai ler só o 34.
Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Amém, igreja? Jesus aqui está afirmando que a vontade, que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Amém? Então, a maior satisfação de Jesus estava em cumprir essa missão de salvação. Amém? E isso nos mostra que evangelizar não é apenas um ato de algo que se faz, mas ela precisa ser uma fonte de propósito e satisfação espiritual, amém? Nós precisamos estar satisfeitos em Cristo, amém? E porque a evangelização precisa ser uma fonte de propósito e satisfação espiritual? Porque ela deve ser vista como algo central na vida do cristão, não como obrigação pesada ou uma tarefa mecânica, amém? Nós precisamos entender que evangelizar não é apenas o nosso dever, mas é uma resposta natural ao amor de Deus, amém? Porque, como a gente já foi falado aqui também, eu creio que você já entendeu isso, que a obra ela não nos salva, amém? Mas fazer obras é o que, igreja? É uma evidência de que eu sou salva, amém? Você entende isso? Então, nós devemos agir com alegria em compartilhar as boas novas de Cristo, amém? Que é um privilégio nosso, né? Fazer obra é um privilégio nosso, né? Porque Deus não precisa de mim e de você, amém? Se eu e você sair daqui, Ele vai mandar outras pessoas e assim a obra vai seguir e Ele vai continuar soberano lá no trono dele, amém? Vamos lá para o próximo tópico. Jesus ultrapassou barreiras. Anote aí. Nós vamos ler lá onde a Auri citou, que é João 4:9. Só voltar um pouquinho uma página. Sobre a mulher samaritana, amém? João 4:9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Naquela época, os judeus eles não podiam se comunicar com os samaritanos, amém? E Jesus ele quebrou essa barreira cultural, religiosa e social que existia naquela época, amém? Ele não se detectava pelas diferenças, pelo contrário, né? Ele nos mostra que o evangelho ele é universal, ele é acessível a todos, amém? Vamos lá para Mateus rapidinho. Mateus 9:36. Amém, igreja? Mateus 9:36 diz assim: e vendo as multidões, teve muita compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Amém? Jesus foi movido por grande compaixão, amém? Ele enxergava a realidade espiritual das pessoas como ovelhas sem pastor, e ele agia para suprir essa necessidade, amém, igreja? Mais uma vez falando, o olhar de Jesus não era superficial, ele não olhava para as aparências, amém? Ele via muito além disso e alcançava os corações, amém? Agora você vai anotar aí o nosso desafio. Nosso desafio. Amém? Para seguir os passos de Jesus, precisamos pedir para que Deus nos dê o amor que Ele tem pelas pessoas, um coração compassivo que ultrapasse todo esse preconceito, né, que às vezes a gente tem, que a gente não quer evangelizar para tal pessoa. Então, a gente precisa orar para Deus nos dar esse coração, amém? Que não enxergue preconceitos, diferenças e julgamento, um coração conforme o caráter de Cristo, amém, igreja? Ser sensível ao Espírito Santo. Pedir para que Deus nos mostre as pessoas ao nosso redor que precisam ouvir o Evangelho. Amém? Quantas pessoas passam pela nossa vida diariamente, né, que precisam ouvir a mensagem da salvação. E seja no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, e até mesmo na nossa casa, né? E se você vai começando a falar, tipo, para os seus filhos, para os seus irmãos, e aí, começando assim, o Senhor vai nos capacitando cada vez mais para a gente sair dessa zona de conforto, amém?
Você vai falando na sua casa e depois você já está falando lá para o seu vizinho na sua rua e depois para aquela pessoa lá no seu trabalho e assim o Senhor vai te capacitando para você sair dessa zona de conforto. Amém, igreja? Que venhamos orar por isso, porque é uma responsabilidade nossa. Você entende isso? É uma responsabilidade humana a gente pregar o evangelho, como a Auri citou lá em Marcos 16:15, e de por todo mundo, amém? Então essa é a nossa missão, amém, igreja? O próximo é compromisso, trabalhar na obra. Amém? Compromisso, trabalhar na obra. O chamado para o evangelismo exige compromisso. Vamos ler João 4:37. João 4:37. Amém, igreja? Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Jesus nos lembra que o trabalho é coletivo, amém? Enquanto um semeia, o outro colhe, mas ambos desfrutam da alegria de ver o fruto, amém, igreja? Então, nós precisamos ser fiéis na nossa parte de evangelizar, que o Senhor, como está lá em 1 Coríntios 3:6, o Senhor é que dá o crescimento, amém? O próximo é investimento, semear para a eternidade. Aí a gente vai ler aqui João 4 também, só que é o 36 agora. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se regozijem. Amém, igreja? Aqui Jesus também tá nos ensinando que o evangelismo é uma obra e um investimento eterno com recompensa eterna, amém? Tudo que nós fazemos para o reino de Deus tem um impacto que vai muito além da nossa vida terrena, amém? Você entende isso? É algo lá no céu, amém? O próximo é investimento de tempo. Investimento de tempo. O evangelismo exige dedicação, oração e paciência. Compartilhar o evangelho exige paciência e intencionalidade. Não é algo que acontece por acaso, amém, igreja? A gente precisa se planejar, orar e agir com constância, amém? Amém, igreja? Nós precisamos entender também que a obra ela não acontece da noite para o dia, né? Que o processo de evangelização ele pode ser demorado e lento, mas entendendo também que a obra é de quem, igreja? Do Espírito Santo, amém? E os frutos são eternos, nós precisamos fazer nossa parte e o Senhor, o Espírito Santo, vai trabalhar nos corações, amém? E o último é priorizar o reino de Deus em suas finanças e orações. Amém? Como eu falei agora, todas as nossas ações, ela tem um impacto na eternidade, amém? Se eu ajo com zelo, se eu me preocupo de falar do evangelho para as pessoas, se eu me preocupo com as coisas da igreja, que a gente sabe que a igreja precisa de mantimentos, amém? Se eu me preocupo com os pastores que sempre estão aqui estudando e buscando, é uma evidência de que eu sou um salvo, amém? Agora, se eu e você, se a gente retém o que a gente escuta aqui, isso só mostra que a gente é egoísta e insensato, amém? E nós não somos isso, amém, igreja? Como Charles Spurgeon disse, o evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar o pão. Então, nós precisamos evangelizar, amém, igreja? E um exemplo disso é o apóstolo Paulo, amém? Como está lá em Romanos 8:10, ele diz que ele está disposto a ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos seus irmãos segundo a carne. E isso nos mostra o zelo e o amor que o apóstolo Paulo tinha, que ele estava disposto, a fazer isso pelo benefício espiritual de outros, amém? Então, a nossa preocupação também deve ser essa. Eu não devo me preocupar só com a minha vida espiritual, amém, igreja? Mas também daquele meu vizinho, daquele meu amigo, amém, igreja? Que nós venhamos entender isso e orar para que o Senhor nos dê, o amor pela vida, por almas, que Ele possa nos capacitar para que nós possamos levar o Evangelho e também não esquecendo de estudar, amém, igreja? Como os pastores sempre falam aqui, estudem, se aprofundem na palavra, no Evangelho, amém, igreja? Amém. Aplauda ao Senhor. Deus ele tem preparado esse lugar de uma forma tão especial.
tem usado vidas aqui para esse lugar, a começar pela vida dos nossos pastores, que têm aprendido em outros lugares, né, como evangelizar o povo de Deus. E Deus tem ensinado de uma forma muito especial, que machuca, né? Mas nós precisamos aprender mais desse Deus, e saber que Ele é amor, Ele é bondade, Ele é misericórdia, mas Ele também é ira. E não queremos ira, queremos conhecer Ele a cada dia mais. E vamos começar aqui, a primeira parte aqui, para a glória de Deus. Espírito Santo me conduza nesse lugar, aleluia. Só o Senhor é Deus nesse lugar. Exemplos e métodos bíblicos no Evangelho. Primeiro tópico, como disse a irmã Jússi, tá, irmã Jússi? Tá? O Evangelho de Paulo. Quem conhece Paulo? Quantos Paulos nós temos aqui nesse lugar? Quantos estão dispostos a pregar a palavra do Senhor? Quantos estão dispostos a passar pelo menos um tiquinho do que Paulo passou? O Senhor, Ele nos prepara para isso. O Senhor, Ele nos prepara para evangelizar. O Senhor, Ele nos prepara para levar as boas novas. E vamos falar aqui de Paulo. Paulo evangelizou até mesmo os guardas pretorianos enquanto estava preso. Olha só, enquanto Paulo estava preso, ele evangelizou. Quantas vezes nós, como seres humanos, como terráqueos, temos a oportunidade e não pregamos, não falamos do nosso Deus? Quantas vezes nós perdemos a oportunidade, como muitos estão em depressão por aí, né, precisando de uma palavra e não tem? Porque nós queremos só para nós. Não queremos levar isso ao outro. Por quê? Isso se chama o egoísmo. Olha só, lá vem a palavra, a pancada, né? Porque nós somos egoístas, porque queremos aprender e usar só para nós, para nossa família, né? E para outros não. Por quê? Se Paulo, que antes era um perseguidor, se tornou um grande evangelista. Não é verdade? Então, abra suas Bíblias lá em Filipenses 1:13. Aleluia, Jesus. Louvado e glorificado seja o teu santo nome nesse lugar, Pai. Glórias a ti. Aleluia. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo foi preso, mas ele não deixou de evangelizar o povo, porque ele tinha um chamado, assim como eu e você, nós temos. E por muitas vezes não fazemos isso. Mas Paulo, ele aproveitou a oportunidade, porque ele tinha um chamado de levar as boas novas do Senhor, de pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, aquele que te machuca, aquele que te confronta, como está sendo essa semana para todos nós. Um confronto de ego, um confronto de egoísmo, um confronto de amor um pelos outros, um confronto com as coisas do Senhor, com a obra do Senhor. O que nós temos feito? Porque Deus nos dá vida todos os dias. Para a glória dele, hoje nós estamos aqui. Ele tem nos sustentado, tem nos levantado a cada dia. E fala assim, ele aproveitava cada oportunidade para falar de Cristo, independente das circunstâncias. Por muitas vezes não queremos sair de casa por nossos problemas, por nossas situações. E Deus, ele nos confronta dessa forma, usando a vida de Paulo para tudo isso. Fica como exemplo. Depois de Jesus, ele é um evangelista exemplar, para que nós venhamos andar
com o Senhor. Aleluia. Vamos começar aqui, segundo evangelismo nos lares. Atos 20, não precisa abrir, é só uma referência. Vemos que Paulo evangelizava de casa em casa. Esse método continua sendo eficaz hoje, especialmente para alcançar pessoas que podem não frequentar a igreja. Aleluia. E Deus, Ele te coloca, como eu já falei, Ele te coloca num lugar onde você pode falar do amor dEle, onde você pode falar desse infinito amor, dessa infinita misericórdia. E nós perdemos a oportunidade, a começar pela minha vida, porque eu não sou melhor do que ninguém. Quantos de nós estamos aqui na igreja, por muitas vezes só por estar, mas Deus, Ele acaba falando com cada um de nós. Por muitas vezes nós saímos daqui machucados com a palavra do Senhor, não com a palavra que o pastor ou o pregador está falando aqui, mas sim com o que o pastor está te confrontando, o pastor que é o nosso Jesus, te confrontando nesse lugar. Os nossos pastores aqui estão representando Jesus nesse lugar. Como a Auri falou, o evangelismo começa na igreja. Se você não tiver comunhão com seu irmão, evangelizando, procurando saber o que realmente seu irmão... Ixi, vai acabar, gente. Precisando, você não vai entender. Então, esse amor, esse exemplo, eu vou dar aqui um pequeno exemplo. Aqui, exemplos práticos, pequenos grupos nos lares, é uma maneira de criar uma comunhão e introduzir o evangelho de forma acolhedora, menos intimidadora. Quando nós fazemos a nossa reunião, nós temos o privilégio de falar do Senhor um para o outro, e nós nos edificamos com aquela palavra naquele momento, porque só Deus conhece o nosso coração, nós não conhecemos. Por exemplo, Paulo dissertava na sinagoga, em ambientes públicos, como em Atenas, em Atos 17, provando pelas Escrituras de Jesus que era o Messias. Ele falava quem era o Messias. Aleluia. O uso da literatura e correspondência. Acabou meu tempo. As cartas de Paulo, fala como Romanos e Efésios, são exemplos de como ele usou a Escritura para ensinar a evangelizar. Paulo nos ensina a evangelizar. Desde o começo da pregação, está falando sobre evangelismo. Como devemos nos portar, como devemos agir, né? E hoje temos acesso a livros, folhetos, publicações digitais que podem alcançar pessoas em lugares distantes. E eu vejo hoje, assim, para a glória do Senhor, hoje aqui a igreja em si, como os colaboradores, né, que o Senhor tem aqui nesse lugar, tem alcançado vidas. Como a pastora tem colocado aquelas orações no Face, né, no Instagram, agora tem no Spotify, né? Então, Spotify, né? Então, a gente vê, é um meio de evangelismo. É aquela oração que é ali, muitas vezes você está precisando se conectar com Deus e não sabe como. Aí você acha que por um acaso você está mexendo ali, você ouve. Mas é Deus falando com você. E aproveitando as ferramentas modernas, vivemos em uma era fascinante com tecnologia que nos permite comunicar o Evangelho sem fronteira. A internet, ela é sem fronteira. Então, não tem como hoje a gente ficar parado, não tem como hoje a gente ficar calado. Se Deus nos chamou, é para continuar a obra. Aquele que começou a boa obra ainda não terminou. Ela continua. O Senhor, Ele usa a minha vida, a sua vida, para evangelizar as pessoas. Né? Mídias tradicionais, rádio e TV, ainda são ferramentas eficazes, especialmente em comunidade menos conectada na internet. Ainda tem isso. Por muitas vezes tem muitos ribeirinhos que não conhecem. Ribeirinhos aqui no Amazonas, não precisa ir para fora, aqui mesmo tem, né, que precisam ser evangelizados. E exemplos práticos, criar um conteúdo impactante, como vídeos curtos, devocionais,
ou até mesmo lives de uso bíblico, de estudo bíblico, para alcançar milhares de pessoas instantaneamente. Olha quantas pessoas, né? Eu vejo assim, olha, esse trabalho que está sendo aqui na igreja, de evangelização pela internet. Nossa, é maravilhoso. Mas isso nasceu aonde? No coração de Deus. Deus usou a vida dos nossos pastores, dos nossos irmãos aqui, do Sam, do Myron, do Jasso, né, para hoje estar interagindo, levando o que é pregado aqui. Quem não pode estar aqui, mas está ouvindo, está vendo. E vamos compartilhar. Vamos compartilhar o Evangelho do Senhor. A gente não está compartilhando a igreja, a gente está compartilhando o Evangelho do Senhor, para pessoas, vidas serem alcançadas. Assim como você foi alcançado para estar na presença do Senhor, para estar nesse lugar, se alimentando da boa obra do Senhor, porque é boa obra. E grande a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Amém? Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a cada um. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Vamos continuar aqui, né, com o que a irmã Sônia estava falando, a Auri e a Mayumi ali falou. Só levar aqui evangelismo, né? Aí tá aqui tópico, como eles falam, mas parte 4 tá aqui, né? Estratégia da igreja primitiva. Amém? A igreja primitiva usou três pilares principais, que continuam sendo elevados até hoje. A koinonomia, que é a comunhão. A comunhão genuína era uma marca da igreja primitiva. Eles se reuniam em harmonia, cuidavam uns dos outros e compartilhavam suas posses. Atos 2, do 42 ao 47. Só anotar aí para... O tempo aqui é rápido também. Vou anotando aí em casa, a gente vai dar uma meditada, tá bom? Amém? Vamos lá. Impacto. O amor visível entre os membros atraía pessoas de fora, gerando simpatia e abrindo portas para o evangelho. Que é o que as igrejas hoje fazem, né? A gente, que nem a irmã Sônia falou, a gente não tem nem coragem, às vezes, de chamar as pessoas de casa, falando pela minha vida, né? De fora, mas que Deus venha gerar esse dom na gente e esse amor, né? Que a gente venha, assim como a gente foi chamado para estar aqui, atraído através de pessoas, a gente venha também ser canal de bênção, né? Para outras pessoas também, para ser atraído. Vamos lá. Serviço. O amor não era apenas falado, mas demonstrado através de atos práticos e serviço. Exemplo prático. Ajudar necessitados, abrir a casa para acolher pessoas e estar disponível para servir, são formas de demonstrar o amor de Cristo. Amém? Além de viver o Evangelho, a igreja primitiva Além de viver o Evangelho, a igreja primitiva proclamava ativamente a mensagem de Jesus. Amém? Pregar, ensinar são indispensáveis, pois a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. Vamos abrir lá em Romanos 10, 17, rapidinho? Amém. Glória a Deus. 10, 17. Amém? Vamos lá. Diz assim: de modo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Amém? Então temos que, além de, como foi falado, né, já é falado a semana toda aqui, além da gente ouvir aqui, a gente tem que levar a palavra também para outros, né? Porque tem pessoas que precisam ouvir o que a gente está ouvindo aqui, então que a gente venha levar a palavra, falar, né, do Evangelho, que isso é maravilhoso. Vamos lá. Aqui. Evangelismo nas casas, né? Transforme, é que foi o que a irmã Sônia falou, né? Transforme sua casa em um centro de evangelismo. Convide amigos, vizinhos, colegas para reunião regulares. Estudo bíblico, né? Que é os pequenos grupos, que é o que a gente faz hoje, né? Para a honra e glória do Senhor, a gente tinha o costume de chamar de cela. Hoje a pastora e o pastor abriram isso é tão bom, né? Eu falo até para
para Glaucio e para Eudes, a gente, lógico que não para a gente, né, para a glória do Senhor, a gente não vê a hora de chegar. Às vezes eu vou até cedo lá, ela fecha a porta, mas enfim, né. Ela é assim, mas deixa ela. Mas é tão boa, não é em relação, não é nem por causa da comida, é por causa da palavra mesmo, né? Não é nem por causa da comida, é por causa da palavra mesmo, porque a gente brinca aqui, mas é tão maravilhoso, né? A gente está compartilhando com Eudes ali. Tem até algo para falar para ele, que às vezes ele fala assim para mim: pô, Gil, que é tão bom estar conversando contigo. Eu digo: mano, tu não sabe o quanto eu aprendo contigo também, cara. Que Deus continue usando a tua vida muito contigo, com o Neto ali. E vamos lá. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Jesus nos chamou para trabalhar enquanto é dia, pois a noite se aproxima. Isso aqui vocês notam aí, tá? João 9:4. Para nós, senão vai acabar meu tempo aqui. Parou sozinho aqui, ó. Celular. Vamos lá. O tempo é curto. O meu também. É aqui, no papel. O tempo é curto. E a geração atual precisa ser alcançada hoje. Se falharmos em evangelizar nessa geração, teremos fracassado, né? Que é, só para concluir aqui a conclusão, né? A missão de evangelizar requer coragem, paixão, compromisso, não importa o método usado, né? Digital, comunitário ou institucional. O importante é agir. O evangelho é uma esperança para um mundo perdido. E Deus nos chamou para sermos cooperadores nessa obra. Amém? Acaba aí, rapidola. Vamos lá. Agora, falar um pouquinho aqui do que foi falado essa semana. Eu notei algumas coisas aqui, né? Que a gente... Eu até falei para a pastora, ela disse: tá bem? Eu disse: não, mas tem uns culpados ali. Tem uns culpados ali, eu vou notar. Não, mas que bom, né? Semana, como foi falado aí da gente, a gente ouviu tantas coisas esses dias, mano. Tantas coisas esses dias que quase eu não levanto. Ainda tem? Ô, Senhor. Quase eu não levanto da cadeira ontem, né? A gente brinca com isso. É porque quando a gente é confrontado pela palavra, e que nem o Jássio falou para mim ali, mano, quando Deus esclarece, infelizmente, nem todo mundo vai ouvir. Vai ouvir e vai entender, né? Então a gente tem o privilégio de entender isso, né? Eu notei algo aqui que a Miriam falou no dia aqui, né? Como eu tenho alimentado o meu espírito? Uma pergunta, né? Como é que a gente tem alimentado o nosso espírito? A gente tem que fazer essa pergunta para a gente todos os dias. Como é que a gente tem alimentado o nosso espírito? Né? Aí a Lise falou: o Espírito Santo nos conduz ao verdadeiro Jesus. Né? Acho que foi a Duda que tinha falado lá no dia. Não deu para anotar tudo porque estava só lapada, mano. Não dava nem tempo de notar. Mas falou sobre o Jesus que a gente cria, né? A gente cria um Jesus que tudo tem que ser do nosso jeito. Por que não agora, Jesus? Por que agora? Então a gente tem que, como foi falado, né? Que o Espírito Santo nos conduz ao verdadeiro Jesus. A gente tem que entender isso. Que é tudo por Ele, tudo para Ele, né? O Danilo falou também algo que eu notei, que é: Deus é o único que pode nos livrar do nosso orgulho. Quando foi falar disso, eu fiquei: não, mano, eu não sou orgulhoso, não. Né? A gente pensa isso. A gente não é orgulhoso, não, como acho que foi a Vanessa que falou, o Mairo também falou. A gente tem inveja. Até eu falei isso para a pastora. Parece que não, mas é verdade. A gente tem inveja das pessoas que estão pregando aqui às vezes, de quem está cantando, de quem está adorando. Então que a gente venha olhar para Cristo, para Jesus, pedir para Ele quebrar esse nosso orgulho, né? E o Jássio falou ontem, né? Será que realmente eu estou satisfeito em Deus? Pergunta para a gente também. Será que a gente está realmente satisfeito em Deus? Eu falei isso com o Neto, né? A gente estava conversando, a gente foi descendo, ficou até tarde lá. Eu fiquei: cara, bicho, será que eu estou satisfeito mesmo em Deus? Porque será que a gente vem para cá só para pedir algo? Às vezes eu falo para Deus: Senhor, me perdoa, Pai, porque será que eu estou aqui só querendo algo? Ou por ter a oportunidade de falar? Então que a gente venha estar aqui, né, para adorar Ele. As palavras, como a irmã Sônia foi falada, não é fácil não ouvir, mano. É difícil a gente ouvir essas coisas, mas Deus vai tratando. Vou falar algo para você, mano. Hoje que eu vim melhorar. E eu achei que
Sério mesmo, eu achei que, eu digo, meu Deus, mas o que está acontecendo? A Nath até, eu digo, hoje a minha carne de manhã estava tremendo, mano. E às vezes eu fiquei pensando, será que é inveja, pai? Inveja até do ímpio, né? Pastora, só para finalizar, eu notei algo, né, que eu vou deixar aqui. Beleza. Vamos lá, só para a gente finalizar, né? Eu notei algo esses dias que diz assim, ó. Se alguém que não é de Deus está ouvindo você pregar e se sentir bem, você falou qualquer coisa, menos o Evangelho. Porque o Evangelho é confronto. Por isso que o chamado de Deus é desconfortável. Porque a palavra que a gente prega é a palavra do juízo. E o juízo está vindo. Está chegando, né? Então, o que precisamos fazer? Precisamos morrer para nossas vontades, né? E viver para a vontade de Cristo. Amém? Obrigado.